Olá, mais um vídeo falando sobre a interoperabilidade entre o Allplan e o TQS. Se você caiu de gaiato nesse vídeo, assista esse, mas assista também o último vídeo. Bora lá? Então, esse fluxo entre o TQS e o Allplan, eu acredito que seja bem interessante. É lógico que não é apertar um botão que todos os detalhes saem prontos, e nem é esse o objetivo, longe disso, né? É realmente para quem é expert no lançamento de estruturas com TQS, para quem confia bastante na análise e dimensionamento do TQS, mas sofre um pouco com os detalhamentos, né? Quer ter um controle maior sobre o que vai emitir ou quer ter um modelo de construção completo, um modelo BIM, né? Com um nível de detalhe, um LOD maior. Legal, no primeiro vídeo nós armamos alguns pilares e nesse nós vamos armar algo mais complexo. Como eu falei no último vídeo, né, nós podemos usar o potencial das ferramentas nativas do Allplan para armar qualquer elemento, né? Não vale a pena a gente parametrizar situações singulares, como vai ser o caso dessa laje aqui que eu vou armar nesse vídeo. Essa laje aqui nada mais é do que uma rampa de garagem. No centro eu tenho um fechamento arredondado e por fora eu tenho um fechamento reto. Então ela também tem uma inclinação, né? E com isso a gente vai precisar criar algumas barras próximas de uma espiral, né? Mas não exatamente uma espiral aqui nesse trecho onde a gente está próximo do fechamento arredondado. E essas barras vão se tornando mais retas ao passo que elas vão se aproximando do fechamento reto. Vamos lá, eu vou isolar só essa laje em questão aqui para a visualização ficar mais limpa. Eu já deixei aqui dois cortes semi-armados, vamos assim dizer, né? Semi-armados porque eu só desenhei a projeção dos ferros 2D aqui em cima, né? Eu não defini espaçamento, pelo menos não para os estribos ainda, né? Um corte ele passa bem aqui no início da laje e o outro aqui em cima, lá no final, ok? E além desses cortes semi-armados, para gerar as armaduras, eu vou precisar de dois caminhos também. Tá parecendo uma receita de bolo, né? Mas não é, tá? O que são esses caminhos? Um caminho eu já tenho aqui, que é essa polilinha aqui de dentro, né? Faceando a face interna da laje aqui. E o outro caminho eu vou fazer agora, faceando a face externa, tá? Vou só clicar nesse ponto aqui, depois nesse ponto intermediário e lá no ponto final. Legal. Feito. Vou vir aqui nas ferramentas de armaduras, né? Nós vamos usar essas Sweep Bars Along Path. Eu clico na barra em uma seção, depois eu clico na barra na outra seção e vou dar um ESC e clicar nos dois caminhos e aí eu já vou ter as barras na tela. Bom, já foi. Deixa eu só mostrar algumas configurações que eu poderia ter feito antes de mostrar o modelo 3D para vocês, tá? Então, com essa ferramenta Sweep Bars, a gente pode configurar, por exemplo, falando de estribos, tá? Cobrimentos aqui no início e no fim, né? Regiões de espaçamento diferenciadas. E como eu cliquei no primeiro caminho, né, no caminho interno, e depois eu cliquei no caminho externo, é a partir do primeiro caminho que ele vai estar considerando o espaçamento. Essa ferramenta é realmente impressionante, né? Vou fazer para os estribos superiores também. Essa ferramenta ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. Imagina o seguinte, quais informações eu dei para o software? Bom, eu dei a posição da barra na seção passando aqui no início da laje e eu dei a posição da barra passando na seção no final da laje. Então eu quero criar barras ligando essas duas seções, mas não ligando exatamente em um caminho reto, né? Porque senão seriam barras simplesmente copiadas ali de uma seção para outra, né? Enfim, não ficaria o resultado que eu queria. Então é para isso que servem os caminhos. Ele tem que criar respeitando as seções, mas também respeitando os caminhos. Então, resumindo de maneira bem simples, é assim que a ferramenta funciona. Eu poderia dar a posição da barra em mais seções também. Tá? Tem situações que às vezes a gente precisa fazer isso para ter um pouco mais de precisão. Mas para essa situação, né, com essas duas seções e com esses dois caminhos, eu tenho certeza que a gente tem a precisão aqui na casa de décimos de milímetro. Bom, as barras longitudinais a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer em duas etapas, né? Eu tenho duas regiões distintas. Eu vou começar fazendo as barras
que são próximas de uma espiral, né? Elas vão aumentando o diâmetro para seguir a forma da face interna. Então eu vou fazer também com as sweep bars, tá? Só que o caminho que eu vou usar, né, o caminho externo não vai ser esse caminho reto, vai ser um outro caminho curvo aqui, só com um diâmetro, com um raio maior, ok? Quando a gente estava criando os estribos, eu podia colocar regiões de espaçamento diferentes, né? Aqui para as barras longitudinais, na ferramenta Sweep Bars, eu posso colocar, por exemplo, arranque, configurar a emenda, enfim, barras já foram lançadas, estão aqui na tela. E para depois dessas barras espirais, eu fiz algumas projeções das barras, né, com um leque, vamos assim dizer, intercalado, né, intercalado porque tem algumas barras que começam aqui mais próximo do início da laje e tem outras barras que começam uma posição mais avançada, tá? Então eu fiz começando uma atrás, a próxima começa mais na frente. Uma atrás, a próxima mais na frente, para ter mais espaço para as barras que começam aqui numa região mais apertada, tá? Então uma sim, uma não. Foi justamente por causa desse intercalado que eu não pude usar o Sweep Bars, tá? Eu não ia conseguir representar isso só com os cortes e com os caminhos. Mas sem problemas, eu vou usar essa ferramenta Convert Match Elements que vai converter essas projeções em barras, tá? Eu seleciono a projeção, vou selecionar todas de uma só vez, vou confirmar e pronto. As barras estão já na tela, basicamente isso. Legal, só para a gente conferir, né, eu vou criar um corte aqui no centro da laje, tá? Como se eu fosse detalhar mesmo, para ver se as barras ficaram dentro da forma, né, se as barras longitudinais ficaram sobre os estribos, enfim, dá uma verificada na precisão. Legal, parece estar tudo certo. Eu vou colocar também aqui algumas listas na tela, né? Lógico, a gente teria que refinar os detalhamentos, talvez colocar alguns caranguejos ainda também, né, para facilitar a montagem dos estribos superiores, mas resumindo, seria assim que a gente faria o nosso modelo de construção das barras aqui no Allplan. Lista, resumo, né? Aqui eu também tenho, por exemplo, vou colocar aqui uma lista de corte e dobra para as barras que são variáveis, por exemplo, para os estribos, né? É uma variação não linear, né? Cada barra ela tem a sua dimensão exata e é isso que essa lista vai apresentar para a gente. Posição a posição, o comprimento das barras, do segmento, ok? Legal, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, um comentário se tiver algum conteúdo específico que você queira que eu traga aqui para o canal. Se você quiser aprender a manusear o Allplan, tem 2 treinamentos já disponíveis aqui no canal da BeamWorks, tá? 2 playlists completas, um treinamento essencial e um treinamento avançado. A gente vai montar mais outros treinamentos ao longo desse ano. Bom, é isso. Um forte abraço e até a próxima.